Olha, hoje a gente vai fundo em um dos artigos mais cruciais do nosso Código Penal, o artigo 129. Sabe, é ele que basicamente dita as regras do jogo quando o assunto é violência física. Ele pega uma agressão e diz, isso aqui é crime e a consequência é essa. Bora entender como isso funciona na prática. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte, bem direto. A gente começa definindo o que é lesão corporal, o ponto de partida legal. Depois, a gente sobe uma espécie de escada de gravidade, do mais leve ao que muda uma vida. Vamos ver também a diferença crucial entre fazer algo de propósito ou por acidente. E aí, a gente olha os fatores que podem mudar as penas, para mais ou para menos, e termina naqueles contextos super sérios, sabe? Onde o quem e o onde fazem toda a diferença. Então, uma briga, um acidente de carro, uma discussão em casa, quando que o dano vira crime e como a lei decide o preço a se pagar? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta da lei é, bom, depende. Não é preto no branco. Um dano só vira crime depois de uma análise bem detalhada, que bota na balança a intenção de quem agrediu, o tamanho do estrago e, claro, toda a história por trás. Beleza, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. O que a lei realmente chama de lesão corporal? A lei define lesão corporal como ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Parece meio vago, né? Mas na verdade é bem específico. O ponto central é esse: tem que ter um dano físico, algo que afete o corpo ou a saúde. Não é qualquer coisa. E mesmo na sua forma mais simples, a pena já é de detenção, de 3 meses a 1 ano. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Para a lei, não basta dizer doeu. A dor, por si só, não configura o crime. Precisa ter uma prova, algo concreto. Um roxo, um corte, um dano que você consegue ver ou que de alguma forma alterou o funcionamento do corpo. E por que isso? Para evitar que a justiça se baseie só no que a pessoa sentiu, que é algo super subjetivo, né? Agora a gente chega no ponto central do artigo 129. Pensa numa escada. A lei criou essa escada da gravidade. E a cada degrau que se sobe, a punição fica bem mais pesada. É tudo sobre as consequências do ato. O primeiro degrau que a gente sobe é o da lesão corporal grave. E olha só como os critérios são bem objetivos, bem pé no chão. Não é só ficar sem poder trabalhar, é ficar incapacitado para suas ocupações normais por mais de 30 dias. Não é achar que quase morreu, é ter um perigo de vida real, comprovado. São esses fatores que transformam uma lesão simples em algo muito mais sério. Essa palavra, debilidade, é super importante para a gente entender essa escada. Debilidade não é perder a função de um membro ou o sentido por completo. É um enfraquecimento, uma redução permanente. O exemplo do rim é perfeito, né? A pessoa perde um, mas o outro ainda funciona. A função geral dos rins diminuiu, mas não acabou. É uma linha bem clara que a lei traça para medir o tamanho do estrago. Subindo mais um degrau, a gente chega na lesão gravíssima. E aqui, a conversa é outra. Estamos falando de consequências que não têm volta. Coisas permanentes e irreversíveis. É a perda total de um membro, de um sentido. É uma doença que não tem cura, uma deformidade que vai ficar para sempre. É claro que a pena aqui reflete o peso disso tudo. E aí, no topo dessa escada, está o cenário mais trágico de todos. A lesão corporal que acaba resultando em morte. A intenção não era matar, mas foi o que aconteceu. Para esse tipo de situação, ali tem um nome bem específico, um conceito jurídico fundamental. E o nome disso é crime préter-doloso. É uma palavra complicada para uma ideia até que simples. A pessoa tinha a intenção de machucar, mas acabou causando um resultado muito mais grave, a morte, sem querer. É por isso que não é um homicídio, entende? No homicídio, a intenção de matar existe desde o começo. Aqui, não. Olha só essa tabela. Ela deixa a lógica da lei claríssima. A gente sai de uma pena de meses na lesão simples e vai subindo, até chegar a 12 anos no caso da lesão seguida de morte. A mensagem não podia ser mais direta. Quanto pior e mais permanente o dano, mais dura vai ser a resposta da justiça. Ok, até agora a gente falou muito do resultado, da consequência da agressão. Mas agora vamos mudar o foco. Vamos olhar para a cabeça de quem cometeu o ato. Porque a intenção é um verdadeiro divisor de águas na lei. Então, faz diferença se foi de propósito ou se foi um acidente? A resposta é com certeza. Faz toda a diferença. A distinção entre um ato intencional e um ato negligente muda tudo, da classificação do crime até o tamanho da pena. Dá uma olhada no contraste. É absurdo.
toda aquela escada de penas que a gente viu, de 1 a 12 anos, tudo aquilo vale para lesão dolosa, quando tem intenção. Agora, se a lesão for culposa, sabe, causada por descuido, por negligência, tipo no acidente, a pena despenca. A lei deixa bem claro que pune a má-fé com muito mais força do que o simples descuido. Mas calma, as penas não são escritas em pedra. A lei é mais inteligente que isso. Ela sabe que existem situações e situações, e algumas circunstâncias podem, digamos, diminuir a culpa de quem agrediu. E aí, o juiz pode ajustar a sentença. Esse trechinho do código é super famoso, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Basicamente descreve aquela situação em que a pessoa explode, uma reação quase que imediata a uma provocação muito forte. Só que para isso valer na justiça, as condições são bem específicas. A lei abre a porta para redução de pena em 3 casos. 2 deles são por motivos de relevante valor social ou moral. O terceiro é o mais famoso, né? Que é agir tomado por uma emoção violenta logo depois de uma provocação injusta da vítima. Mas atenção, não é só estar nervoso. Precisa ser uma provocação injusta, a emoção tem que ser violenta e a reação tem que ser imediata. Os 3 juntos. E tem mais, não para por aí. A pena de detenção pode ser trocada por uma multa, por exemplo, se as lesões forem leves e a briga foi mútua, sabe? Um bateu, o outro revidou. E tem também uma coisa chamada perdão judicial, mas só para lesão culposa. É quando acontece uma tragédia tão grande que o próprio agressor sofre consequências terríveis. Nesses casos, o juiz pode entender que punir aquela pessoa já nem faz mais sentido. Muito bem, agora vamos virar a moeda. A gente viu que pode diminuir uma pena. Agora vamos ver o que pode aumentá-la, e muito. São os contextos que a sociedade decidiu que precisam de uma proteção extra, mais rigorosa. Dá uma olhada nisso. A violência doméstica, por exemplo, já tem uma pena bem mais alta. A violência contra a mulher também. E agredir um agente da lei ou alguma outra autoridade no exercício da função, a pena sobe de novo. Isso mostra claramente onde a lei coloca um peso maior, onde a proteção tem que ser reforçada. E não para por aí. A coisa fica ainda mais séria se a vítima for uma pessoa com deficiência, dentro de casa. Se o crime acontecer dentro de uma escola, também agrava. Ou se a agressão for contra uma autoridade, ou até a família dela por causa do trabalho que ela faz. São todos recados claros da lei sobre o que é inaceitável. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: essas regras não são só um a mais na pena, elas mudam a natureza do crime. Quando a agressão acontece nesses contextos, a lei entende que não foi só um ataque a uma pessoa, foi um ataque a valores fundamentais da sociedade: a segurança do nosso lar, a proteção das mulheres, o respeito pelas instituições. E a gente termina com essa provocação para pensar. O artigo 129 é muito mais do que uma lista de crimes e penas. É quase um mapa dos valores da nossa sociedade. Ele mostra em detalhes o que a gente considera uma ofensa pequena, o que a gente acha grave e o que é simplesmente intolerável. Esse processo todo, essa hierarquia, o que será que isso diz sobre o que a gente, como sociedade, escolhe proteger acima de tudo?